Continua, esse curso é importante, porque se nós entendermos para valer os ensinamentos do Cristo, nós vamos sentir a nossa orelha esticar até o chão e vamos ter que criar vergonha na cara, né? Acabar com essa palhaçada que nós, seres humanos, estamos fazendo com o mundo. Ainda ontem mais um atentado, porque o meu ponto de vista é o melhor. Gente, chega, nós estamos no século 21. Será que nós não vamos evoluir? Temos preguiça mental de estudar? Temos preguiça mental de ver o que temos que fazer para conviver fraternalmente, solidariamente um com o outro? E que somos todos interdependentes um do outro? Não adianta nós ficarmos com pensamentos radicais, com posturas terríveis, achando que somos o dono da verdade. Numa escala infinita, nós estamos ainda no começo. Como vamos ter a prerrogativa de achar que somos o dono da verdade? Então eu vou pedir a todos que a responsabilidade nossa aumentou com a partida da doutora Marlene, porque ela fez o plantio e nós aceitamos, ajudamos a plantar. Agora temos que colher. Como eu ainda brincava, do Caibar Schutel, o mentor, o patrono da casa, é bastante forte, puxava a nossa orelha. Agora vamos ter o Caibar de um lado, doutora do outro, puxando mais forte. Ou aprendemos ou aprendemos. Não temos mais desculpa agora, meus amigos. A nossa responsabilidade aumentou e muito. Então vamos dar continuidade. Vamos falar hoje sobre a parábola A Rede. Bom, então, sob o ponto de vista do entendimento espírita, nós vamos ver o que é que nos ensina esta parábola. Ainda não cheguei na parábola, mas vamos nos preparar para o ponto de vista espírita. O que é que esta parábola vai nos ensinar? Ela vai ensinar o seguinte: se nós pararmos para pensar, vai encaixar que uma touca perfeita na nossa cabeça a partir de hoje. O momento de mudanças que a humanidade terrestre deve passar em obediência à lei do progresso. Falávamos há momentos atrás de um atentado. É um acaso? Caiu de paraquedas uma bombinha lá? Está aqui, meus amigos. Está aqui. Está aqui. A transformação moral pela qual passará a Terra já está continuando. É fundamental que aconteça tudo o que está acontecendo. Como o próprio Cristo comentou, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que for o causador do escândalo. Para onde irão? Todos já sabem, para Quirão, algum lugar muito distante de onde nós estamos hoje e muito inferior. Então será, veja bem, essa modificação, essa transformação será o quê? O fim do mundo velho. Será o fim do mundo velho, dessas confusões, dessas discórdias, dessa roubalheira desenfreada que nós vemos do erário público, das pessoas de todos os níveis, executivo, legislativo e judiciário, achando que são donos do poder e que eles estão alheios a tudo isso. Ledo engano, ledo engano. Então vamos acabar com essas confusões, discórdias, convencionalismo. Eu sou, não é nada. Morreu, os bichos vão comer. Não é nada. Como eu um dia atendi um senador aqui, exijo que esses bichos sejam tirados de mim. Coitado, convencionalismo besta, sem pé e nem cabeça. Nós temos que pôr o pé no chão, meus amigos e amigas, internautas. É chegado o momento da mudança. Parar com esse faz de conta. Ah, eu sou, ninguém é nada. Estamos momentaneamente na Terra. Estamos de passagem em mais uma experiência. O que vamos comentar aqui para nós mesmos, que ninguém vai nos cobrar? O que é que nós, no nosso juízo, vamos ponderar quando chegarmos do lado de lá? O que eu fiz de bom em tudo que eu prometi?
em tudo que eu planejei. Então, fim dos convencionalismos, das iniquidades sociais, ódio, lutas armadas. Não, meu país é melhor, como eu brinco sempre. Tem um traço aqui, é como nós éramos moleques. Se for homem, pisa de cá, pronto. Começava uma briga. Nós estamos agindo que nem moleques inconsequentes, matando, simplesmente acha que pode matar, vai, invade, mata, dá tiro, e daí, gente? Vai levar a quê? Alguém vai levar alguma coisa no caixão? Gavetinhas para levar dinheiro? Carro forte para levar riqueza? Não, ninguém leva absolutamente nada. Mas como eu falei ainda esta semana, antes de continuarmos, Raul Teixeira, não é isso, meu prezado Flávio? Um dia veio, ele mesmo relata, veio fazer uma palestra numa cidade grande, não disse qual, ou São Paulo ou Rio ou outra qualquer. Passando à frente de um teatro, viu um mendigo comendo coisas apodrecidas, até larvas caindo das coisas apodrecidas. Ele teve a vontade de pedir para parar o táxi, descer e ajudar. O mentor disse: não faça isso. Esse foi um grande político que neste local recebeu muitas homenagens. O nome dele está na placa da rua, o nome da rua. Então ele tem que passar pelo que ele merece. Tá? Então nós temos que realmente parar de pensar o advento do mundo novo sob a égide da verdade, meus amigos e amigas. Entendimento, caráter elevado, equidade, paz, amor e fraternidade universal. Temos absoluta certeza que o Cristo hoje deve chorar pela nossa incapacidade de nos olharmos como irmãos. Temos certeza disso. Nós fazemos de conta que nós parecemos no Brasil, fazemos de conta que governamos, que temos leis, que as leis são obedecidas, tudo faz de conta. É chegado o momento da mudança, levar a sério tudo isso. Então vamos ver o que é que esta parábola da rede vai nos ensinar a respeito. Então vamos ao texto evangélico para que nós possamos começar a entender tudo isso. Diz o texto: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam a rede para a praia. E assentando-se os pescadores ao lado dessa rede na praia, apanham para o cesto somente os bons peixes. E os maus peixes, o que acontece? Vão embora. Os ruins, porém, são lançados fora. Assim será na consumação dos séculos. Vamos com calma para nós irmos e refletirmos profundamente. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Primeira coisa que a gente vai pensar assim é no fogo do inferno. Mentira, cuidado com isso. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha, o texto é muito claro, meus amigos e amigas. Então agora nós vamos pegar pedaços por pedaços e vamos nos aprofundar nele. Então antes vamos apreciar as considerações de Kardec a Gênesis capítulo 18, item 5, sobre esta parábola. Diz ele: a humanidade tem realizado até o presente momento incontáveis progressos, não tem dúvida. Muitas coisas foram feitas. Isso é Kardec em 1800 e alguma coisa. Não é hoje. Essa declaração não é de hoje. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Isso é verdade, não temos que negar. Sob o ponto de vista da ciência, das artes e do bem-estar material.
como era a vida há 200 anos atrás, 150 anos atrás. Muito mais difícil do que hoje. Não é verdade? Começar do transporte, comunicações, energia elétrica, a tecnologia da plantação, da agricultura, completamente diferente. Então, não tenha dúvida. Resta-lhes ainda, olha aqui, o Kardec falando, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral e não o bem-estar material. Porque o bem-estar material não é levado para lugar nenhum, fica aqui. O moral você leva. Quantas reencarnações já tivemos? Diz o doutor Inácio Ferreira, cerca de 10.000 aproximadamente. Alguém se lembra de alguma? Alguém levou alguma coisa material? E continua Kardec: não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outras idades, que foram boas para aquelas épocas, suficientes para aquele estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seria hoje um entrave. Imagine, coisas do passado tentar fazer com que sejam verdadeiras hoje. Coisas que Moisés supostamente falou lá atrás, ainda se considera como válida hoje. Vamos parar de brincadeira, gente. Ah, é tradição. Que tradição? Tradição é o que diz Kardec aqui há pouco. Agora há pouco, solidariedade, fraternidade, caridade. Isso é tradição. Ah, porque o meu pai dava um passo para a direita, eu também dou. Aquela história que eu contei, que vocês estão cansados de ouvir, do peru. Lembra? Todo mundo sabe, não vou nem repetir. Porque a minha avó cortava porque não cabia no forno. Então meu pai, de repente, dava um passo para cá, porque a perna não ia para frente. E agora, porque ele fazia isso, eu também tenho que fazer. Gente, nós temos que usar massa cinzenta. Cuidado com tradição. Cuidado. Isso é alimento. E continua Kardec: já não é somente de desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso é necessário destruir tudo aquilo que superexcite nestas pessoas o orgulho e o egoísmo. A base de todas as dificuldades, todos os entraves está aí, meus amigos e amigas. O egoísmo e o orgulho. É meu, eu é que quero, eu mando, para vocês nada. Que isso? Quem sou eu para falar isso? Não existe isso. Imagine se Deus olhasse para a terra e falasse: eu só vou mandar o sol e o ar para Sebastião, e o restante vai morrer tudo. Que história é essa? Ele nos ama igualmente a todos. O bandido, o bom, ele sabe que somos imperfeitos, mas temos que fazer por merecer, correr atrás, e não aqui ficar esperando na rede, tomando água de coco, ouvindo samba, achando que a vida é isso. Não é não, meus amigos. Não é não. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Agora nós vamos entrar no texto. Pois não, Sebastião. Por gentileza, mas os 10 mandamentos de Moisés ainda nós podemos considerar uma realidade ou já é passado? Eu diria que já é. Cristo foi claro. Eu pego tudo isso e resumo em 2: amor a Deus e amor ao próximo. Porque quem ama a Deus e ama ao próximo não faz nada daquilo que está previsto nos 10 mandamentos. Todas as leis e os profetas estão ali, que estão contidas nesses 2 mandamentos. Ok, obrigado. Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Então vamos em frente. Então vamos à interpretação do texto. Vamos pegar um pedaço. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar
e que apanha toda a qualidade de peixes. Lembremos-nos que o Cristo falava por parábolas. O que são parábolas? Falava das coisas do céu usando acontecimentos do dia a dia. Então, se você vai ler isso e interpretar correntemente, você vai entender, mas e daí? Eu vou pescar, pega peixe, e daí? O que disse o Cristo? Não tem muito sentido. Mas nós temos que interpretar do ponto de vista espiritual, o que ocorre no mundo espiritual. Eliseu Rigonati, neste livro aí, Evangelho dos Humildes, no capítulo 13, exatamente neste trecho, ele diz o seguinte para nós. A expressão reino dos céus, muito usada nas lições de Jesus, tem dois sentidos. Quais são? Vamos lá. O sentido objetivo e o sentido subjetivo. O objetivo, que designa o mundo exterior, o universo do qual a Terra faz parte e onde nós habitamos. Não é verdade? Reino dos céus são os mundos regenerados, os mundos felizes, os mundos divinos. Não é um lugar específico que eu vou para o céu e vou ficar lá em estado de beatitude, adoração, fazendo prece que não serve para nada. Não, não é isso. A gente vai para trabalhar. Trabalhar. O próprio Cristo disse, meu Pai não cessa de trabalhar. E nós, bonitinhos aqui, achamos que não temos que fazer nada. Somos as natas, nós somos como é que fala, a última cerejinha do bolo. Que história é essa, gente? Temos que pôr o pé no chão, entender as coisas para valer mesmo. Continua então. Reino dos céus são os mundos regenerados, os mundos felizes, divinos. E do lado subjetivo? Então a expressão designa tranquilidade de consciência, a paz interior, a felicidade íntima, a suavidade do coração, a calma interna, a fé viva em Deus. Aí, meus amigos, aí, tudo originado do quê? Da perfeita compreensão das leis divinas e de submissão à vontade de Deus. Ou vamos nós acharmos que não, eu estou isento, Deus não me atinge, eu não tenho nada com isso. Desculpe a minha franqueza, só um idiota pode pensar nisso, eu sou um idiota, viu? Estar inserido num contexto como esse, num universo maravilhoso, numa terra que gira numa velocidade incrível, que somando todos os movimentos dá quase 800 mil quilômetros por hora. E nós vamos achar que estamos aqui porque somos o suprassumo do nada? Precisamos parar para pensar muito, gente. Então, continuando. Já o religioso tradicional costuma ver os reinos do céu como um lugar específico a ser conquistado após a morte. Que é o que eu falei, ninguém vai ficar em estado de beatitude e adoração. Isso não existe. Isto não existe. Temos que tirar essas bobagens da cabeça. Temos que buscar o conhecimento real. Porque o próprio Cristo disse, conhecerás a verdade e a verdade nos libertará da ignorância. Não tem outro caminho. Então, de acordo com a conduta moral durante a existência física, quer dizer, isso dentro dos religiosos, né? Dizem isso. Nós vamos do céu, um lugar específico, vou ficar um anjo tocando harpa, eu não fazendo nada, eternidade. É muito pouco, gente. Não pode pensar isso mesmo. Então, para os espíritas, abre-se então uma nova concepção. O reino dos céus é um estado de alma. Reflexo do que? Do somatório dos caracteres positivos que já detemos e operacionalizamos aqui na existência física. Mas é só isso? Não. E os aspectos negativos? Fazem parte também. Então, na parábola, o reino dos céus é comparado a uma rede.
não se trata de uma rede lá enrolada, encostada à margem, uma rede inútil, não. Trata-se de um instrumento em perfeitas condições de uso, que é lançado ao mar com técnica e sabedoria. Não é assim que a tecnologia vem desenvolvendo para que se tenha uma pesca perfeita? Usa o sonar, usa isso, usa aquilo, localiza o cardume e joga a rede. Com técnica e sabedoria. Mas para o lado espiritual, tem técnica e sabedoria? Lógico que tem. Vamos ver agora. Lançar envolve um trabalho meticuloso, uma operação inteligente e bem direcionada. Rodolfo Caligares diz o seguinte: a rede representa a lei de amor, escrita por Deus dentro das nossas consciências. Nós sabemos quando estamos agindo com amor ou quando não estamos agindo com amor. Quando nós vemos uma pessoa, um debilitado, uma pessoa pequena sendo agredido por uma pessoa grande, qual é o nosso instinto, qual é a nossa deliberação? Tentar defender. Faz parte desta lei do amor. Continuando, os peixes de todas as espécies apanhados por esta rede são os homens, homem sentido amplo, gênero humano, de todas as raças, de todos os credos, que serão julgados de acordo com as suas obras. Mas tem um tribunal lá, o São Pedro presidindo, lá falando: você fez isso, você fez aquilo. Não existe isso. Nós nos julgaremos de acordo com esta lei do amor que está esculpida dentro de cada um de nós. Faz parte de nós. Por isso é que quando nós somos flagrados em coisas erradas, para onde nós vamos? Quando nós fazemos uma coisa errada aqui na matéria, e você é descoberto instantaneamente, qual é a tendência? Não fui eu, fui ele e tal. Esconder. Por quê? Aí, ó. Mas, só lembrando uma coisa, nesse julgamento aí não tem embargos infringentes. Não tem embargos infringentes. Não adianta querer postergar o julgamento, não tem. Quando se lança a rede, ela é lançada do barco. E o que representa o barco? Aí, a nossa posição perante a vida. A rede é a lei do amor que nos oferece em qualquer situação e época os instrumentos necessários para navegarmos no mar da vida com segurança. Lei do amor, está vendo? Batendo na tecla. Que instrumentos são esses que a lei do amor nos oferece para navegarmos no mar da vida? Inteligência, saúde, palavra, recursos financeiros, o aprendizado, a família, os amigos, o apoio religioso, etc, etc, etc. Esses instrumentos transformam-se em elementos que, se aproveitados e aplicados, poderão suprir o nosso espírito para buscar a elevação e o progresso. Como está a humanidade hoje? Está utilizando isso ou está no faz de conta? Gente, acabamos de ter ontem, eu disse há pouco, um atentado, só porque não tem explicação. Tivemos outro grupo extremista aí, teve outro atentado também, parece que na África, Boko Haram, se eu não me engano, matou não sei quantas mil pessoas. E aí, gente? E aí? Errado de ambos os lados. A Síria. Que o Ocidente teve que brigar no Iraque? A não ser por questão econômica, por causa de petróleo, sei lá. Vejam, cada guerrinha boba que surge é por poder. Alguém leva alguma coisa no caixão?
a rede, a lei do amor, é lançada num plano homogêneo ou num plano heterogêneo? Saber o plano que nós estamos, né? Heterogêneo. Num mundo que, além de escola, é uma fonte inesgotável de recursos, que é a natureza, que está à nossa disposição, que nós estamos esculhambando, fazendo coisas horrorosas, e ela está respondendo. Ela está respondendo, gente. E nós não estamos percebendo. Estamos fazendo de conta que não é com a gente. Aí vem a chuva, vem os raios, vem o derretimento da geleira, vem os tsunamis, vem os terremotos. Não, isso não é com a gente. Deixa eu tocar, vai tocando. E a coisa vai se aproximando. E a natureza, ela está pronta e apta a nos auxiliar, mas nós não estamos cuidando com a atenção devida. A arte da convivência pacífica em nosso barco existencial depende de sabermos identificar as pessoas que viajam conosco. Nós sabemos identificar as pessoas com as quais convivemos. Encontramos as pessoas de caráter digno, caráter ilibado, outras mais despreparadas, ainda excessivamente presas aos interesses materiais. Algumas já se identificam com os processos de melhoria espiritual. É lógico que todos aqueles que compartilham, direta ou indiretamente, a jornada de nossa vida devem merecer compreensão e serem vistos como irmãos. Eu pergunto aqui, faço uma pausa. Os ensinamentos do Cristo foram aceitos? Foram aprendidos? Devemos estar então atentos ao que cada um tem a nos oferecer. Ninguém, por favor, guardem isso, ninguém se aproxima de outra pessoa por acaso, como uma queda de um paraquedas. Não. Tem alguma razão. Existem pessoas que aproximam, orientam, nos dão uma luz e desaparecem. Outras convivem um pouco mais, outras ficam eternamente conosco, mas todas têm um propósito. E aí é que cabe a cada um de nós saber identificar o que cada um quer, o que cada um pode e principalmente o que nós podemos fazer por eles. Continua. Lembramos que mesmo guiados pelos valores da moralidade e do conhecimento, cada um de nós tem a liberdade de agir. E é este o fato que define a nossa conduta perante a sociedade. Qual a conduta correta que nós devemos ter perante a sociedade? Aqui. Diretrizes do bem. Só. Tem dúvida? Sai fora. É o que eu digo sempre. Olha o universo. Há quantos bilhões de anos está nesse equilíbrio, nessa paz, nesse amor, nessa harmonia, nesse equilíbrio. E como eu brinco sempre, nós gostamos de olhar a roda, que roda bonitinho. A gente às vezes fica pensando, não, ela quadrada ela pode rodar como se fosse redonda. E queremos insistir nessa bobagem. Não tem chance, meus amigos e amigas. A roda é redonda, então as coisas são como são. Não vamos querer mudar o universo. Nós somos infantis, somos crianças no conhecimento infinito que temos que aprender. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, para voltar a espíritos puros e elevados. Estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então temos muito que aprender, muito. Ainda só sobre isso aí, lembrar que a conduta correta não é ser politicamente correto, porque o politicamente correto é mentiroso. É safado. A conduta correta é aquela que eu não vou prejudicar a ninguém, principalmente a mim mesmo. Exatamente. Então, politicamente correto é hipócrita. Muito bom, gostei. Então nós devemos realizar com as diretrizes do bem
realizar escolhas acertadas, observar com atenção as pessoas e os acontecimentos. Então, neste ponto, Emmanuel, como sempre, dá aquela puxadinha de orelha. No livro Encontro Marcado, no capítulo 16, ele diz o seguinte: observe em redor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele. Continua: seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa, em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum, em tempo algum, não conseguiremos planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. Sem Deus somos nulos, não é nem zero à esquerda, nulos, não existimos, não tem o que fazer. No entanto, continua Emmanuel, em atividade alguma não nos é lícito esquecer que Deus igualmente espera por nós. Ele nos ama ilimitadamente, Ele nos criou. Ah, Deus esqueceu de mim, será? Quantas vezes eu oro, eu agradeço, ou eu sou um eterno pedinte? Só peço coisas materiais e principalmente um saco de dinheiro que cai na minha frente. Isso não vai acontecer, meus amigos. Algum comentário, alguma pergunta até aqui? Pois não. Como que fica, eu vi a doutora falando que 40% dos europeus, 40% dos europeus são materialistas, não acreditam nas práticas religiosas, consideram a maioria delas seitas. E o que fica nessa situação? Está acontecendo algum movimento humano que vai atingir essas pessoas pelos conhecimentos científicos ou por alguma outra via? Com certeza, os conhecimentos científicos estão chegando num ponto em que o perispírito praticamente já está sendo detectado pela ciência. Praticamente já está detectado. Mas uma grande parte dos sábios não querem perder a sua postura. Nós somos da ciência, nós sabemos mais, nós temos que manter a nossa postura e vamos execrar o lado religioso. Aqueles que assim agirem ficarão para trás. Nessas grandes mudanças que virão, comporão aqueles comboios dos 2/3 da humanidade que vai embora para outro planeta. Dentro dessa postura, eles vão ajudar a desenvolver um planeta primitivo. Aí sofrendo todas as agruras de um planeta primitivo, mas tendo na mente a vaga lembrança de que perderam o paraíso perdido. Puxa, era tão bom, não tem, vamos voltar. Como nós fomos trazidos para cá, temos a vaga lembrança, a intuição do paraíso perdido. Mas por que estamos aqui? Estamos não, momentaneamente passamos por aqui, exatamente para mudar. E vai ser, cada um decida o quanto antes parar, pensar. Modelo está aí, universo, paz, amor, harmonia e equilíbrio. Bom, agora o europeu foi vilipendiado, foi arrasado pelas religiões, mas isso não quer dizer que ele sozinho não use a massa cinzenta e não busque ver essa harmonia, esse equilíbrio do universo. Como isso faz tudo sozinho? Não tem nada, niilismo, nada, isso não existe. Imagine você, se não tem nada, joga uma pedra no espaço, vai embora. Mas a Terra não está jogada no espaço, ela obedece a lei de gravidade, dentro do sistema solar, dentro da galáxia, está contida tudo isso e continua girando 24 horas por dia. Não é 24 e 1, nem 24 menos 1. Ali, certinho.
estivesse na nossa mão, aí vai na festa, bebe um pouquinho, esqueci de ligar as chaves e tal, 23 horas, 26 horas. Mas ele desregulava tudo. Isso é Deus, é perfeição. Alguma dúvida a mais? Alguma pergunta? Então vamos lá, continuando. Estando cheia a rede, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 48. Os valores evolutivos que arregimentamos dessa pesca simbólica, puxada pela rede, que nós já falamos, que é a lei do amor, no mar da nossa existência, representam em cada momento as escolhas feitas nas mais variadas frentes de operação, a seleção das companhias, as situações, os interesses e os desejos. Como consequência, nos deparamos sempre com os resultados, positivos ou negativos. Depende das nossas escolhas, do uso do nosso livre-arbítrio. Eu não posso roubar. Ah, mas eu vou roubar. Aguente as consequências. Existem leis. O que representam então os pontos positivos? Vitórias espirituais que nos fazem ascender a mais um degrau na escala evolutiva. Os pontos negativos, os resultados negativos serão lançados fora do mar da existência. Com que objetivo é feito isso? Para que ocorram as retificações no momento apropriado, impostas por quem? Pela lei de causa e efeito, ação e reação. Então nós vimos a interpretação sobre o ponto de vista individual. E agora em coletivo. Como se pode interpretar a triagem dos peixes bons e dos peixes ruins? As transformações que coletivamente acontecem na humanidade. Kardec veio ao nosso socorro dizendo o seguinte: fisicamente a Terra vem experimentando transformações que a ciência tem comprovado e que a tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. É normal, é natural, todos nós sabemos. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Quantos costumes já mudaram e quantos ainda não mudaram? Por exemplo, a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que aceitar tudo que o homem determina. Ainda existem países que assim são. Que história é essa? Hoje eu sou homem, amanhã eu sou mulher. Que conversa boba é essa? É falta de usar a massa cinzenta. É não querer pensar. Aquela história do peru que eu falei. Lá atrás alguém teve interesse, falou, e eu não quero nem pensar. Ele falou, vamos tocar para frente. Que história é? Eu não sou marionete. Se bem que somos, na maioria das vezes, marionete na mão dos espíritos. Porque eles nos dirigem de acordo com os nossos pensamentos. Mas temos que refletir, meus amigos e amigas. Não podemos mais ser levados como simples marionetes, não. De duas maneiras executa-se esse duplo progresso. Uma forma lenta, gradual e insensível, que é o que está ocorrendo hoje. Essa é uma das formas. Nós estamos fazendo de conta que está tudo bem, um mata o outro, um rouba, faz coisas que não tem nada a ver com o bem. A outra, qual é? Mudanças bruscas. A cada uma dessas formas corresponde um movimento ascensional, sendo essa daqui, as bruscas, mais rápidas. Imagine um terremoto. O que acontece? Temos que nos virar um tsunami lá no Japão, que nós vimos. O que aconteceu?
rapidamente tem que fazer alguma mudança. E quando está tudo bem, eu não tocando, mas deixa como está, para ver como é que fica, vamos em frente. E aí vai sobrando para nós. Nesta rápida, mediante impressões bem acentuadas, é que estão os momentos, os períodos progressivos da humanidade. Se buscarmos a história, nós vamos ver que a humanidade progrediu sempre nos momentos das grandes catástrofes, depois das guerras, por exemplo. Querem ver? Veja 45, quando terminou a Segunda Guerra. Olha o salto que deu a humanidade. Mas precisou ter ali algo terrível. Estão esperando o quê? Um outro terremoto gigantesco, um grande tsunami, o eixo da Terra voltar para a vertical, o nosso litoral chegar aqui em São Bernardo. É isso que nós estamos esperando? Aí cair de joelho e achar que nesse momento, de joelho, pedir para Deus, Ele vai te perdoar. Perdoar o quê? Ele não se sente ofendido. Nós temos que mudar internamente. Ele está nos esperando, como eu li agora há pouco. Ele nos aguarda. Mas temos que buscar paz, amor, harmonia e equilíbrio. Algum comentário, alguma pergunta, por favor? Então conclui Kardec. Esses movimentos, isso que eu estou lendo é Kardec, hein? Foi 1865, por aí. Esses movimentos subordinados quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto. Vamos em frente. As convulsões físicas e morais que presentemente assolam o planeta são o quê? Indicativos da existência de um estado de transição que a humanidade está passando. Como devemos agir nesses momentos, meus amigos? Vou cair em desespero, fazer lá uma reserva de alimento na minha casa? Não vamos pensar em bobagem, né? Está aqui, ó, a resposta está aí, ó. Temos que agir com muita prudência, uma vez que as redes do Evangelho foram lançadas há muito tempo. Se nos mantivermos fiéis aos ensinamentos do Cristo, agora esclarecido pela doutrina espírita, não há razão para temermos os acontecimentos futuros. Nós fazemos parte disso. Estamos aqui porque imploramos, pedimos que queríamos estar no planeta neste momento de transição de provas e expiações para regeneração. E que não seríamos meros espectadores, mas sim agentes de mudança. Então está aqui, está na nossa mão. Por que não há razão para temermos os acontecimentos futuros se nos mantivermos fiéis aos ensinamentos do Cristo? Por causa disso daí. O bem vai prevalecer sobre a terra. Todos aqueles que se comungam com o mal serão levados daqui. Não justifica mais. O seu tempo de permanência aqui já foi dado. Não aproveitou. Então tá bom, você quer insistir, vai lá. O planeta primitivo, como eu brinco sempre, feras enormes, você vai se defender com um pedaço de pau. Ou vai servir de alimento para eles. Aí, meus amigos. Ah, mas vamos retrogradar, não vai voltar para trás? Não, o espírito não retrograda. O que retrograda é a situação que você, como espírito, vai viver. Mas aquilo que você aprendeu é seu, né? Isso jamais volta para trás. Mas você vai ter condição de ir lá sentir saudades do paraíso perdido. Dentro dessa linha, o próprio Cristo nos ensinou e Emmanuel esclarece no livro Pão Nosso o seguinte: pedi, buscai, batei. Estes três imperativos da recomendação não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre,
É imprescindível. Imprescindível o quê? Que o homem aprenda a pedir. Não adianta que Deus me dá um saco de dinheiro. Isso é bobagem. Não faça, não perca tempo. Ele vai te dar força para você trabalhar e buscar o que você precisa. Então o homem tem que aprender a pedir. Pedir o quê? Pedir aí, ó, caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Baixamos a cabeça e aqui, matéria pela matéria, simplesmente pela matéria. Logo após, então, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo está repleto de solicitações inferiores, algumas recamadas com sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço, meus amigos e amigas, metódico, trabalho e sem boa vontade, não vai. Tua fé te curou, ensinou Cristo. Vamos ficar esperando milagres. Milagres não existem. Aqui, ó, esforço e boa vontade. Temos que querer dar o primeiro passo, sair em busca dele. E Emmanuel conclui: é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. E nós então continuaremos no próximo encontro a partir deste item 2.3, que mais um pedaço do Evangelho. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Alguma pergunta até aqui? Pois não. Essa aula é muito importante. Eu pergunto a você se você vai preparar algumas apostilhas. Tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa para ir. A nossa apostila já existe, é da FEB, o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Já está tudo pronto. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado. O Flávio tem alguma coisa para comentar? Alguma dúvida, alguma pergunta a mais? Então, Flávio tem algo para falar aí. Flávio, por favor. Muito obrigado a todos, internautas. Muito obrigado. Bom, no dia 6, um amigo meu, fortuitamente, por acaso, ele foi procurar uma pessoa que parecia estar no velório, não achou, eu acabei encontrando com ele, ele é um jornalista na Assembleia Legislativa, o César Neto, e ele tem uma coluna no Dia. Quando ele ficou sabendo de quem era o velório, ele perguntou, né, como é que era, como é que não era, e ele foi colher alguns dados com o Paulo, para poder colocar uma homenagem para a doutora Marlene na coluna dele do Dia. É uma coluna política, ele falaria do Freitas Nobre apenas, mas ele coloca o seguinte aqui: o universo do Espiritismo, e ele foi bem perspicaz em algumas coisas. O universo do Espiritismo brasileiro e internacional, aspas, está de luto. Faleceu o corpo físico de Marlene Nobre, viúva do jornalista Freitas Nobre, que presidiu o Sindicato dos Jornalistas, foi vice-prefeito de São Paulo e deputado federal pelo MDB. Marlene é mãe do advogado Marcelo Nobre, que honra o nome da família e que trabalha pelo Espiritismo junto ao Centro Espírita comandado pela mãe há 40 anos e uma creche em Diadema, que completa 50 anos este ano, além do jornal Folha Espírita, fundado pelo pai há 40 anos. Marlene estava com 77 anos físicos e seu último livro foi Chico Xavier, Meus Pedaços de Espelho.
eu gostei dessa sacada dos anos físicos, né? Ele falou para mim na hora que ele colocaria isso. Então, não é espírita, foi para uma coisa, acabou vendo outra e fez essa singela homenagem para a doutora, para a família da doutora e para nós, frequentadores desta casa, que graças a Deus somos bem recebidos por eles. Tá certo? Há também uma outra mensagem aqui, está em cima da nossa hora. Vou ler rapidinho. Essa mensagem foi recebida no dia 5 pelo médico Dr. Roberto Lúcio, em sessão realizada em 5 de janeiro no Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte. Filhos amados, o momento é de serenidade e oração. Cuidem para que os sentimentos que se fazem presentes não sejam móvel de perturbação à nossa querida filha e irmã de ideal. Não se pode esquecer de que o coração valoroso e digno é sempre amparado, seja qual for a situação do momento, ou o momento. A companheira vê-se agora amparada pelos que lhe antecederam na jornada ao plano espiritual. Toda a sua bagagem deve ser motivo para o acolhimento afetivo da parte de vocês. A fragilidade do aparelho físico já não comportava o vigor do seu espírito, jungido à matéria apenas pelas necessidades da tarefa. A vitalidade da sua alma persiste, e é preciso que as vibrações emanadas só sejam motivo de amparo e conforto. Não se sintam órfãos. Acima de tudo, o movimento e o ideal, abraçado por todos, se irradia do coração do Mestre. Cuidem de viver e honrar toda a bagagem e herança que ela lhes deixou. Prossigam na certeza de que o momento certo e oportuno ela retornará da charrua, fazendo-se farol a orientá-los para a continuidade. Elevemos ao Pai o nosso agradecimento por tudo que ela realizou e suportou, para que o ideal médico espírita se espalhasse pelo planeta. E cada um devolva-lhe em carinho, serenidade e esforço, de modo que nada se perca daquilo que foi proposto. Tenho a certeza de que o amparo se fará sempre, não só por ela, mas por todos aqueles que assumirem a continuação do movimento. Recebam um abraço paternal do servidor humílimo Bezerra. Vamos trabalhar. Bezerra de Menezes.